Boa tarde a todos. Mais uma aula de mecânica dos solos. Agradeço a atenção e, dando continuidade à constituição do solo, né? Então, hoje nós vamos iniciar a conversa, a discussão, né? A explanação sobre os constituintes do solo. Então, vamos comentar sobre o tamanho das partículas e características iniciais. Muito importante isso aqui. Vamos lá. Então, se eu efetuar um ensaio de granulometria, eu vou obter frações do solo. Tá? Então, existem normas do tipo ABNT que limita as frações de cada constituinte. Nós vamos voltar às aulas posteriores, né? Sobre os ensaios de granulometria, nós vamos falar sobre normas, mas de início vamos trabalhar com as frações do solo. Então, nós temos as frações de grossos do solo e as frações de finos do solo. No laboratório, a nossa menor peneira, ou menor diâmetro, é de malha 200. Ou seja, equivalente a 0,075 milímetro. Tá? Então, ela é um divisor de águas, porque o material retido são os materiais, a fração grossa do solo, e o material passante são os materiais finos, é a fração de finos do solo. Né? Mas o mais importante é que, classificando os solos em termos de fração, nós temos aqui a argila, que são os finos do solo, são as partículas de menores diâmetros, menor que 0,05 milímetro. Tá? Aí vem o silt, que está entre 0,05 a 0,05 milímetro, silt 0,05 a 0,05 milímetros. Nós temos areia, fina, média e grossa. A fina está entre 0,05 milímetros a 0,42 milímetros. A areia média de 0,42 milímetros a 2 milímetros. A areia grossa de 2 milímetros a 4,8 milímetros. Aí nós temos o pedregulho de 4,8 milímetros a 7,6 centímetros. A pedra 7,6 centímetros a 25 centímetros. O matacão de 25 centímetros a 1 metro. E esses são as principais frações, né, do solo. Então, nós vamos trabalhar muito essa fração de finos, as características, né, porque nós temos as argilas. Quando eu trabalho com compactação, elas representam, elas tornam, elas têm uma importância enorme, né? Então nós vamos discutir bastante as argilas. Em termos de ensaios visuais, então eu faço uma coleta de solo, levo para a estufa a 105 graus Celsius por 2 horas, deixo esfriar, aí eu tenho um solo seco. Né? Então, visualmente, a argila e a areia não diferem muito. Ok? Por exemplo, eu posso ter um grão de areia, que são... A areia tem granulometria maior que a argila, e dentro desse grão de areia eu posso ter pequena quantidade de argila impregnada. Então não dá para diferenciar visualmente. Agora, quando eu adiciono água, por exemplo, 8% de água, e faço a mistura, o que eu vou perceber? Se for um solo argiloso, eu vou ter uma pasta, eu consigo moldar objetos, eu vou trabalhar a plasticidade. Então, a argila tem essa característica. Agora, se for um solo arenoso, a areia não forma pasta, não dá para formar, para conformar objetos. Então, a plasticidade é importante, né? A argila tem essa plasticidade, mas é necessário água a uma certa quantidade. Então, a argila forma pasta, dá para conformar objetos e a areia não. Então, muito importante essa diferença. Então, muito cuidado com isso aqui. Algumas diferenças entre areia e argila. Então, a areia não apresenta plasticidade em presença de água e a argila apresenta plasticidade. A areia é permeável, a água permeia sobre a mesma. A argila é impermeável.
né? Então a água basicamente não passa por ela, né? A areia não retém água, ela não isola a água, deixa a água passar. A argila retém bastante água, importante para os solos, trabalhar com fundação, né? Fundações. A areia apresenta baixa superfície específica. A argila apresenta grande superfície específica, por ser de partículas diminutas, tem alto poder de coesão, então você forma superfícies específicas enormes. Então são algumas diferenças entre areia e argila que eu achei importante comentar, porque sempre em alguns concursos para engenheiro civil estão sempre comentando sobre isso aqui, muito importante. Importante também, né, é conhecer alguns termos quando nós estudamos solo. Por exemplo, tixotropia é a propriedade que alguns solos finos, coesivos, né, possui de ter a sua estrutura molecular destruída quando deixado quando deixado em repouso, ele recupera a sua resistência coesiva. Então, por exemplo, a argila, né, eu posso adicionar água, trabalhar a sua plasticidade, então eu vou destruir a sua estrutura molecular, destruir entre aspas, né? Aí quando eu deixar em repouso, ela recupera a sua resistência coesiva, a sua reordenação molecular. Então acontece muito em argilas, né? Então é importante saber essa palavra tixotropia relacionado à argila, muito cuidado. Importante também definir um solo laterítico, é o solo de elevada concentração de ferro e alumínio, na forma de óxidos, na forma de hidróxidos, apresenta coloração avermelhada e, importante, recobrem partículas argilosas. Então, essas definições são importantes, nós vamos levar durante o curso de Mecânica dos Solos. Muito obrigado pela atenção, olha que legal, peço a vocês, por gentileza, se inscrever no canal e, se for possível, dar um joinha para nós. Muito obrigado, boa tarde.